maior depósito de sal do mundo. Muito legal, né, gente? Curiosidades interessantíssimas. Estava até comentando aqui que um dos maiores depósitos de sal do mundo é aqui pertinho da gente, na Bolívia, o Salar de Uyuni, que é lindíssimo demais, vale a pena conhecer, viu? Bom, vamos falar então com a convidada que está aqui hoje. Conseguiu chegar, né, Lilian? Consegui. Oh, meu Deus! Esse trânsito deixa a gente louca, né? Fala sério. 3 horas pra chegar aqui. Que dó, né? A Ana estava comentando agora há pouco mesmo que a sexta-feira é o dia mais complicado da semana, isso não tem jeito. Mas quando acontece um acidente, então aí que a coisa complica. Muito. 3 horas para chegar aqui. Do aeroporto até aqui. Já pensou? Vamos lá, então. Vamos falar a respeito do sal. Na verdade, do excesso de sódio que a gente acaba consumindo na alimentação. Isso. Ao contrário do que muita gente pensa, não é só aquele sal que a gente acrescenta na comida que a gente está fazendo em casa ou na salada que vai contabilizar aí, no fim das contas, a quantidade de sódio que a gente tem no final do dia, né, Lilian? É, porque assim, o sal da dieta é o cloreto de sódio, ele tá na forma de cloreto de sódio. Mas nós temos o sódio de diversas formas, tá? Como o ciclamato de sódio, por exemplo, dos adoçantes. Bicarbonato de sódio do fermento. E os vários conservantes contêm sódio. Então, assim, a gente tem que estar atento, né, olhando rótulos e tal, pra gente poder saber a quantidade de sódio, porque a gente tá comendo sem saber. E assim, fora que os alimentos in natura, como carne, leite, já possuem sódio. Já tem uma quantidade de sódio. Já tem sódio. Então, assim, você tem que contar com isso também, na hora de computar o sódio do dia, né? Bom, vamos mostrar aqui na mesa que a Lilian Camargo separou pra gente quais são os alimentos mais, assim, cheios, lotados de sódio, que a gente tem que tomar um certo cuidado com eles. Bom, os embutidos são grandes vilões da alimentação? Eles são grandes vilões, mas assim, o top de linha, né, é o macarrão instantâneo. Macarrão instantâneo! Pra vocês terem uma ideia, nesse prático. pacotinho tem 1.200 miligramas de sódio. Tá, mas pra gente entender o que essas 1.200 miligramas representam no nosso organismo, a gente tem que saber quanto por dia que a gente deve consumir no máximo. Segundo a OMS, a gente tem que deve consumir até 2.000 miligramas no dia. 2.000, então ali já tem mais da metade. Mais, quase gente! 80% do sódio. Então aqui a gente... Nesse pacotinho... nesse pacotinho nós temos 1.316 miligramas de sódio. Mais da metade... Mais da metade do sódio está num pacotinho desse. Quer dizer, você ingerindo um pacotinho desse no dia, é claro que você vai exceder a quantidade até o fim do dia, sem dúvida. Com segurança, né? Tá? E assim, essas 2.000 miligramas representam mais ou menos 5 gramas de sal, tá? Convertendo para sal. Então, o que a gente faz? A gente pega o valor que tá de sódio e você divide por 400, que é o que você tem correspondente em sal. Tá, divide por 400. Então, por exemplo, eu tenho 1.300 miligramas de sódio, eu vou ter mais ou menos umas 3 gramas de sal. Tá. Que 5 gramas de sal dá mais ou menos uma colher de café. Então, nesse pacotinho já tenho metade quase da quantidade. E é verdade que a quantidade de sal que a gente pode consumir por dia é 5 gramas no máximo? Tá. Era 6, agora houve um consenso e baixou para 5. Tá. Porque a tendência, o brasileiro consome em torno de 12 gramas de sal por dia, tá? Então, assim, tá mais do que o dobro do consumo permitido. Então, isso também faz com que a gente acabe ficando suscetíveis a doenças, né? Muita gente em casa está perguntando agora, mas por que vocês estão falando que é tão perigoso, a gente consome tanto a mais? O que pode causar no organismo esse excesso de sódio? A hipertensão, tá, que é muito comum e hoje cresceu muito o índice de hipertensão e problemas cardiovasculares. Problemas renais, porque você sobrecarrega o rim com excesso de sódio. Tá. E a TPM também fica mais grave ainda com o excesso de sódio, porque você retém líquido e acaba prejudicando. E também a própria obesidade, até para você perder peso. Se você tiver um excesso exagerado de consumo de sódio, você vai ter uma dificuldade para perder peso. Entendi. Então, muitos são os problemas que o organismo pode ter com esse excesso. Claro que isso não vai acontecer em 1 em 2 dias, é ao longo do tempo. Sim. Mas a alimentação é hábito, né? É uma coisa que a gente faz sempre. E a você acostumar a ingerir menos sal é uma coisa gradativa, porque as papilas gustativas, elas acostumam com salgado. Então, dá pra gente se acostumar, então, exatamente. Com quem tem hábito de comer comida muito salgada, tudo vai achar sem sal. Tá. Então, a tendência é cada vez você aumentar a quantidade de sal da comida, porque você vai falar que tá sem. Então, aos pouquinhos, vai diminuindo essa quantidade, as papilas vão se acostumando, ao longo do tempo você
reduziu sem perceber. E existem alguns truques que a gente vai ensinar já com molhos de saladas, etc. Bom, agora tem muita gente que não imagina que numa embalagem de um produto industrializado que é doce, tá assim de sódio também. Você falou do campeão de audiência. Eu falei do campeão de audiência. Que é o macarrão instantâneo. Mas macarrão tem tantos instantâneo, outros, as sopas, né? As sopas prontas também. Tem 800 miligramas de sódio, Deixa eu mostrar aqui, ó. Então, ó, as sopas prontas. Esses pacotinhos aqui parecem tão inofensivos, mas também estão lotados de sódio. Daqui a pouco a Lili vai explicar pra gente como também identificar no pacote a quantidade de sódio, tá bom? Os realçadores de sabor também tem 1.100 miligramas. Os caldos disso e daquilo. Caldos, E realçadores que contêm glutamato, E esses salgadinhos que são tão gostosinhos, as pessoas adoram, criançada principalmente, também tem um monte de sódio? Tem, 200 e poucas miligramas, 180. Por pacote ou por porção? Por porção. Por porção. Sempre a informação nutricional Daqui a pouco por você explica. Porção. Tá, isso é uma pegadinha daquelas. Ai, mas como assim? Um pacote de bolacha recheada doce tá cheio de sódio? Tá. Tem. Né, Lilian? Tem. Ela não tem tanto quanto a salgada, mas ela tem sódio. Então a gente tem que estar atento, porque se eu comer um pacote desse de bolacha que a criançada come num minuto... Vai fácil, Vai fácil. Na bolacha água e sal também? Também. Por conter sal, né? Na adição. E tô vendo aqui água mineral. Como assim água mineral? Tá cheia de sódio? Sério? Água com gás tem a mesma quantidade de sódio que um refri. Brinco? Tem 20 miligramas de sódio, a mesma coisa que tem numa lata de refri. 20 miligramas? Então você imagina se a pessoa está acostumada a tomar isso o dia inteiro. Tem gente que toma, sim. Água só com gás. Peraí, 20 miligramas, então naquela conta a gente pode ingerir 2.000. Isso, seria 1%. 1%. Então, se você for ver para uma água, é muito. É muito? É muito. Também achei. Entendeu? Então, assim, enquanto que a sem gás tem 5 miligramas. Tá. E os suquinhos prontos? Os suquinhos aqui eu trouxe porque, assim, existem... Tem uns que tem adição de sódio e tem outros que não, depende do conservante. Se tiver conservante, ele vai ter... Ou se o conservante for à base de sódio, ele vai ter sódio. Então, existem uns com e outros sem. E esses achocolatados prontos têm muito mais. Tá. Olha, por isso que é importante a gente ficar bem atento à embalagem mesmo, né? Porque e por isso que os produtos industrializados não são tão saudáveis como a gente sempre prega, porque os conservantes são muito perigosos para nossa saúde, né? Agora, pasmem, gente, bisnaguinhas. Ai, como elas são inocentes, a gente dá tanto para criança. Elas são lotadas de sódio também? Sim, 2 bisnaguinhas equivale à mesma quantidade de sódio de um pão francês, que são 220 e poucas miligramas de sódio. Não, e 2 bisnaguinhas a gente come dando risada, né? Fácil, fácil. Bolacha maisena, quer dizer, os bolinhos de amido, recheados, enfim. Os bolinhos recheados também? Tem bastante. Acho que tem 180 miligramas no... Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente volta então. Você vai, além de mostrar as receitas aqui dos molhos, as alternativas que você tem para acostumar o paladar a menos sal, tá? Consequentemente a menos sódio. E também identificar na embalagem, que eu acho isso muito importante. Voltamos aqui para a cozinha, porque olha, eu quero que a Lilian passe para a gente agora. Antes de falar das alternativas, vamos falar rapidinho de como identificar na embalagem. Você falou que o molho de soja também é um campeão de sódio. Como é que a gente pode olhar na embalagem, que normalmente o padrão é o mesmo para todas as embalagens, né? Normalmente vem escrito... Fica bem paradinha para a câmera aqui, porque acho que cobriu. Pegou? Vamos tirar aqui um pouquinho. Aqui, Isso. Ó. Como é que a gente identifica? Vamos ficar bem paradinha para a câmera conseguir mostrar, ó. Aonde está o sódio? Vamos ver aqui. É o último. É o último, aqui de baixo. Ó, deixa eu tirar mais um pouquinho aqui do papel que a gente colocou para tirar a marca. Ó, tá vendo aqui embaixo? Sódio. Normalmente essas informações importantes, elas sempre são em letras pequenas. Por isso que a gente tem que ficar atento. Sódio, aqui tem as quantidades. Vamos mostrar? 818 miligramas. Aqui, ó, 818. Miligramas. E ali em cima, tá vendo? Aqui em cima, a porção, ó. Por porção. Por porção. Que é uma colher, acho que de sopa, se eu não me engano. Tá, e aí ao lado tem a porcentagem, 34%. O que é o VD? O valor? Valor diário de do consumo desse tipo de substância. É o que você pode, em 2.000 calorias, consumir, né? Mais de 1/3 nesse caso. Então, assim, quem tem acostumado a comer comida japonesa direto e adicionar muito à base de soja, tá complicado. E isso tá presente em todas as embalagens. Então, vamos só recapitular para as pessoas entenderem. O que você tem que consumir por dia, no máximo 2.000 miligramas. Isso. Tá? Então, se você vai, de repente, abrir um pacote de bolacha, comer uma bisnaguinha, fazer um macarrão instantâneo, faça mais ou menos a conta. Isso. Dê uma olhada na embalagem e prefira levar para sua casa os alimentos que têm menor quantidade. Isso. Por isso que eu falei dos sucos. Então, assim, dê preferência para aqueles
que não tem nenhuma miligrama de sódio. E assim, os enlatados, eles também tem 500 miligramas, se eu não me engano, 800 miligramas numa lata de milho. Então assim, a gente procure os alimentos in natura, porque aí você tá garantindo um consumo já menor de sódio na alimentação. Tá certo. Vamos dar as alternativas, então. É verdade que quanto mais a gente tempera, quanto mais a gente usa e abusa das ervas, das raízes, a gente realça o sabor do alimento e precisa de menos sal? Isso. Bom, né? A gente tem que usar a favor aquilo que saboriza. Então não é só o sal que dá sabor. Ervas, gengibre, cebola, alho, tudo isso dá sabor. Até o gersal, que é uma alternativa também. A gente misturar gergelim com sal, que a gente vai falar depois. Então, é importante a gente ter alternativas para aos pouquinhos ir diminuindo essa ingestão de sódio no dia. E como é que a gente faz o gersal? Conta pra gente. Você pega uma xicrinha de café de sal para uma xícara de gergelim. Uma xícara de café de sal para uma xícara de gergelim. Xícara de quê? De café? De chá? Chá. Uma xícara de chá de gergelim. Mistura, se quiser pôr na frigideira só para dar uma aquecidinha e guarda em pote tampado. E esses molhinhos aqui, quais são os ingredientes? Só pra gente ter uma ideia. Esse aqui tem manga, hortelã, iogurte e cebola. Bom, e esse tem limão siciliano, azeite, salsa e cebolinha e alho. Tá. Mas dá pra gente fazer um sal de ervas também, né? Dá, e a gente coloca a mesma... Como que funciona? Ai, tem que segurar um pouquinho. Aí. A gente coloca a mesma coisa que vai fazer o sal. Só vamos falar as quantidades, que eu acho que não vai dar tempo de mostrar. Ele todo pronto coloca uma xicrinha de café de sal para uma xícara de chá da erva que você preferir. Pode aqui misturar. Você pegou, que é manjericão? Aqui é manjericão. Tá. Você pode misturar 2 ervas, você pode misturar 3 ervas ou uma só. E coloca na panela? Aquece e guarda no pote. Tá bom. Pronto. Guarda por quanto tempo? Pode guardar para uma semana. Não é ideal fazer muita quantidade. Ah, tá. E aí vai fazendo aos pouquinhos e vai temperando a comida com esse sal que ele aromatiza e você usa menos. Não precisa guardar na geladeira porque você vai desidratar você vai desidratar. A folha, né? Se quiser, pode guardar. Olha que dicas importantes que a Lilian trouxe hoje. E valeu a pena ter enfrentado o trânsito todo pra vir, né, Lilian? Obrigada de novo, Obrigada a você. Lilian Camargo, nutricionista, esteve com a gente hoje. Agradeço demais a presença. Contatos você faz aqui pelo e-mail ln.camargo@uol.com.br. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Até uma próxima. Tchau, até. Sempre muito bom te receber aqui. Obrigada.